Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora com a gente no Questão de Ordem. Porque Campinas vai ter um 6º Conselho Tutelar. A aprovação do projeto que foi enviado pelo Executivo, foi feito pela Câmara no dia 17 de outubro e que criou aí 5 novos cargos de conselheiros. A previsão é que este novo conselho seja ativado no ano que vem, já que o processo de escolha dos novos representantes será em outubro de 2023. E para falar sobre o papel dos conselhos tutelares, o Questão de Ordem convida hoje a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Campinas, Maria Angélica Bossolani Batista, e também vamos falar com o membro da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e Juventude da Câmara Municipal, o vereador Paulo Búfalo, e com a presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Débora Palermo, que foi presidente do Conselho Tutelar aqui de Campinas. Todos sejam bem-vindos. Eu vou começar com a Maria Angélica. Primeiramente, eu quero que você explique para a gente, porque muita gente confunde os papéis. Qual é o papel do Conselho Tutelar? Qual é o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de que forma eles atuam conjuntamente para que a gente possa, então, pensar em preservação do direito das crianças e adolescentes? Boa tarde a todos que nos assistem. Quero primeiro agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, acho que juntamente com a vereadora Débora Palermo, com o vereador Paulo Búfalo. É uma honra estar aqui compondo essa mesa, já que estamos dialogando aqui com 2 militantes, né, do direito da criança e do adolescente, a partir da trajetória e da história que cada um vem construindo aqui no município de Campinas. Então, quero agradecer imensamente o convite. Acho que muito oportuna essa questão. Realmente existem ainda muitas dúvidas em relação à atuação e o papel de cada um, considerando que ambos se tratam de conselhos, né? E conselhos na perspectiva de afiançar direitos. E eu gostaria de começar a dizer pelo o que nos une, né? O que tem de comum nesses lugares de proteção e de afiançar a proteção da criança e do adolescente. Então, tanto o Conselho da Criança e do Adolescente quanto o Conselho Tutelar tem uma missão fundamental e essencial, que é de fiscalizar, de propor, né, e de provocar o município na perspectiva de implementação de políticas públicas que atendam às necessidades das crianças e dos adolescentes, especialmente do município de Campinas, né? Estamos dizendo no município de Campinas. Então, nessa perspectiva de caráter de fiscalização, de monitoramento das ofertas, do atendimento, de tudo que o município tem como proposta de oferecer para as crianças e adolescentes, principalmente as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, de risco social, onde os direitos, né, estão comprometidos, fragilizados ou às vezes até inexistentes. Então, os dois têm esse papel de cobrar o poder executivo, né, as políticas públicas na perspectiva de afiançar e garantir esses direitos. Agora, tem características que os diferenciam, porque o CMDCA ele não está diretamente para o atendimento das famílias, das crianças em situação, crianças e adolescentes diretamente para o atendimento, né? Ele provoca, ele promove a partir dos editais de chamamento, a partir dos recursos do Fundo Municipal, ele promove projetos, né, ações, através das organizações da sociedade civil que atendem as crianças e os adolescentes, diferente do Conselho Tutelar, que é a porta aberta, né, para o atendimento de toda e qualquer situação que envolva criança e adolescente, principalmente em situação de violação de direitos. Certo, então daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais com a Maria Angélica. Agora eu vou falar com a presidente da Câmara. Ela, além de ter sido do Conselho Tutelar, ela agora está como presidente, mas ela é
a presidente, a gente está resolvendo uma coisa em relação à resolução da Câmara, porque ela não pode presidir a Câmara e presidir uma comissão, mas originalmente, a vereadora Débora Palermo é presidente também da Comissão da Criança, do Adolescente e Juventude, aqui da Câmara Municipal. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do ponto de vista, de quando a senhora chegou aqui à Câmara, qual é o papel que a comissão tem no que representa a Câmara de Campinas, quando a gente fala dessa preservação de direitos, vereadora? E daqui a pouco, depois, na outra pergunta, que a senhora vai falar um pouquinho da sua experiência como conselheira. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Mina. O papel da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e da Juventude é trazer o debate aqui, né, à casa, das principais violações e apontar as políticas públicas para essa área da criança, do adolescente e da juventude. Então, a gente tem debatido temas diversos, né, tanto de violações de direito, como de o último, que foi o Setembro Amarelo, que nós tratamos da questão do suicídio, visando a orientação aos pais, aos adolescentes, às crianças, aos profissionais que trabalham nessa área. Então, a comissão tem um papel muito importante nesse debate e também apontando, né, as políticas públicas para o município, que é um papel também do Conselho Tutelar, né, apontar e opinar as políticas públicas que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Sim. Então, junto com o CMDCA e toda a rede de proteção, né? Existe uma rede de proteção que deve trabalhar conjuntamente, né, para a garantia dos direitos e também, como diz o Estatuto, é dever de todos, né, de todos, não é só do Conselho Tutelar, não é só do médico, não é só do professor, mas é dever de todos zelar pela proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Tá certo, então. Olha, atualmente, segundo nossas pesquisas, são 5.700 conselheiros em todo o país que atuam, 5.700 conselhos tutelares com 30 mil conselheiros em todo o país que atuam no recebimento de denúncias, de violações, bem como nessa fiscalização das políticas públicas. Vereador Paulo Búfalo, hoje, quando a gente pensa que a Câmara aprovou esse 6º conselho, o que a gente pode pensar num contexto de uma população de um pouco mais de 1.200.000 habitantes, nessa proteção, partindo do princípio que nós vamos ter, então, agora, a partir de 2023, 30 conselheiros, é isso? Isso. Vereador. É isso. Então, cumprimentar a Mina, né, a Maria Angélica, que está à frente do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal de Direitos, a vereadora Débora, presidenta dessa casa, nesse momento. Destacar ainda que essa questão, né, a Maria Angélica trouxe bem dos papéis assim peculiares de um conselho e o outro, lembrar que os conselheiros tutelares, eles são eleitos depois de passarem por um processo de seleção, vamos dizer assim, ter que ter determinadas condições, né, de conhecimento para poder assumir essa tarefa, e depois passam por um processo eleitoral, finalmente formação, enfim, até assumirem. E na cidade de Campinas, nós estamos chegando agora bem próximo ao que a resolução que estabelecia o número de conselhos por habitantes era, né, que era 1 a cada 200.000 pessoas. E nós acabamos de confirmar que na nova resolução do CONANDA fala de 1 a cada 100.000. Agora, isso tem a ver com a importância do Conselho Tutelar, porque hoje a ideia também em torno do papel do Conselho Tutelar, embora isso seja uma exigência desde lá dos anos 90, né, mas ele também vai se aprimorando, porque à medida que o conselheiro tutelar, a conselheira, tem o papel de proteção, é um instrumento de proteção, ela precisa avançar, por exemplo, no campo da educação. Quando um conselho, né, exige, né, um conselheiro, uma conselheira trabalha e o conselho exige uma vaga na creche,
uma vaga que muitas vezes não existe, e aí a escola vai ter que fazer acomodação, não é que ela está querendo violar mais ainda, na verdade, ela está resguardando o direito da criança a estar naquele espaço. E, às vezes, né, o profissional, mesmo aqueles que são concursados, reclama com o conselho, com o conselheiro, com a conselheira, e não com o poder público que não está abrindo mais vagas, né? Sim. Então, esse papel também vai evoluindo, e à medida que as pessoas percebem essa importância, com certeza esse conselheiro, essa conselheira vai ter um outro papel na relação com a comunidade, com os trabalhadores, enfim. Então, acho que é bem positivo nós estarmos instalando o nosso 6º conselho, e quiçá a gente consiga seguir crescendo, né, para termos um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes, conforme determina o CONANDA. É importante salientar que a questão dos conselhos e do Estatuto da Criança e do Adolescente vem a partir de um conceito de proteção integral que passou a entender que a criança e o adolescente, independente da sua situação, ele é um sujeito de direito, credor de proteção especial, que é devida pela família, pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo Estado. Partindo dessa premissa, a senhora que foi conselheira, vereadora, muitas vezes ainda existe uma certa confusão das pessoas acharem que o conselho deve substituir essas instituições, a família, e tomar a frente e, às vezes, cobrar algo do conselho que primeiro deveria ser da família, do Estado. Como que é essa divisão? A senhora passou por alguma situação nesse sentido? Sim, Mirna. Muito boa essa pergunta, até para a gente esclarecer o real papel do conselho, que a maioria das pessoas confundem ainda, né? O conselho tutelar, ele recebe a denúncia de violação de direito, né? Seja ela por falta de vaga em creche, falta de tratamento de saúde, qualquer tipo de violação de direito, como também denúncias de violência contra a criança, negligência contra a criança. A partir do momento que o conselho recebe essa denúncia, ele notifica a família, ele chama a família para ser ouvida e aplicar as medidas protetivas referentes a cada caso. Aí ele aplica as medidas de proteção, que é o encaminhamento para essa rede de proteção. Então, seja saúde, se for questão de saúde, por exemplo, uma mãe que não está sabendo educar sem agredir, então ela está usando a agressão física ou a agressão psicológica, que é xingar, menosprezar, humilhar uma criança. Ela não está sabendo educar o filho da forma adequada, então a gente vai fazer um encaminhamento à saúde, para psicólogo, para orientação daquela família, acompanhamento. Quem faz o acompanhamento, quem faz esse trabalho é a rede, é a UBS daquela região, ou um psicólogo particular, se for opção da família, mas o Conselho Tutelar, ele não faz esse acompanhamento, né? E aí a gente lembra do caso do menino do Barril, que o Conselho apanhou muito e, na verdade, o Conselho tinha aplicado todas as medidas cabíveis, pertinentes, a rede estava acompanhando a criança. Então, existe, às vezes, essa interpretação de que o Conselho tem que acompanhar a família, que é o Conselho que vai fazer esse acompanhamento. E não, é a rede de proteção, que envolve assistência, segurança, esporte, saúde, todos os entes, todas as secretarias, é um trabalho que passa por todas as secretarias, conforme a necessidade de cada família, de cada criança. Então, muitas vezes o Conselho, ele sofre, o conselheiro. Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que o conselheiro não age sozinho, é um conselho. Tudo é deliberado entre os cinco conselheiros. Toda medida a ser aplicada é discutida entre os 5 conselheiros, e discutido ali, a gente eles definem qual a melhor medida para aquela família, e aí, então, a gente aplica aquela medida. Então, é o conselho, o colegiado, que decide as medidas, e não o conselheiro. E muitas vezes os conselheiros
são ameaçados, porque naquele momento foi ele que atendeu a família, sendo que a medida não foi ele sozinho. Às vezes até ele perdeu na disputa do voto, né? Ele perdeu na opinião dele, mas ele aplicou porque foi ele que atendeu aquela família. Então, é bom a gente deixar bem esclarecida essas situações para a sociedade, para todo cidadão, para entender o real papel do Conselho. O papel do Conselho é receber as denúncias, né, de violações de direito e aplicar as medidas de proteção. Maria Angélica, esse 6º conselho que a cidade vai ter, já existe? O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente já sabe se existe, já como ele vai ser, como ele vai trabalhar, já existe uma definição? Conta para a gente. A gente vem trabalhando e construindo essa implantação, né, a partir da organização já para dentro do Conselho Municipal, da eleição, né, do processo de escolha dos próximos conselheiros tutelares, né, incluindo 5 novos conselheiros, então, para 30 conselheiros tutelares, que acontecerá no ano que vem. E aí, a partir de organizando esse processo de escolha e considerando, então, a ampliação desse conselho e dos 5 conselheiros, o CMDCA vem construindo, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o mapeamento das demandas e das necessidades, também em parceria com os conselheiros tutelares, com os conselhos já existentes no município, e a partir do mapeamento das demandas de atendimento, mapeamento tanto quantitativo como qualitativo, que envolve os tipos de violação, o mapeamento da rede de serviços, né, da capacidade de proteção de cada território. Então, a gente vem fazendo essa discussão conjuntamente para fazer, então, uma escolha de qual o território de maior prevalência e de maior necessidade de ampliação nesse momento. Como bem disse o vereador Paulo Búfalo, a gente precisaria ainda mais, né, de muitas outras implantações, mas estamos aí iniciando esse processo de interlocução e viabilizando, então, o aumento a partir do 6º conselho, e tudo indica que a região mais pensada e mais propensa para a implantação do 6º Conselho Tutelar é a região sul, considerando o número de notificações, né, de violações de direitos contra a criança e adolescente existente hoje, identificadas e notificadas no município de Campinas, e considerando também, fazendo uma leitura, um mapeamento da oferta da rede de proteção desse mesmo território da região sul, que também é bastante escassa, né, em comparação com a demanda que o território apresenta. Agora, nós sabemos, só para finalizar essa questão, que a implantação de mais um conselho, assim como de outros que deverão vir, é muito importante, né, nessa perspectiva de afiançar, de garantir, em conjunto com uma rede, a proteção das nossas crianças e adolescentes, mas sabemos também que o município terá o desafio de que, com a implantação de um novo conselho, a ampliação de toda uma rede de atenção e de atendimento, porque não basta identificarmos as situações, garantimos a porta de entrada, a acolhida dessas situações, se nós não tivermos para onde referenciar e para onde cuidar dessas demandas identificadas, né? Foi, inclusive, o que o vereador Paulo e a vereadora Débora já falaram. O vereador citou a questão da educação. Olha, nós já tivemos, inclusive, uma situação, vereador, em que educadoras vieram, olha, o conselho manda, a gente está colocando as crianças na creche, mas a gente não tem como cuidar. A senhora também citou, olha, o conselho, a rede de saúde, tem os encaminhamentos, então tudo precisa ser, como se diz, crescer junto. É bem por aí? Não, é por aí, né, e considerando ainda, né, é importante essa conversa que a gente está tendo, chegar nesse ponto, porque, de certa forma, o Conselho, além daquelas atribuições da proteção em si, ele vai gerar um conhecimento sobre o território, porque aí é aquela ideia da realidade, ele observando tipos de violações, gravidade dessas violações, isso também vai gerar um conhecimento daquele território, da retaguarda que é necessária e, portanto,
para onde expandir essa rede de atendimento. O Conselho Tutelar, né, ele vai gerar também um aprimoramento dessas políticas para poder fazer o atendimento, tudo com informações que vão chegar ali. Por isso, além dessa questão da ampliação da rede, tem a ver também com a garantia da estrutura desses conselhos, porque garantia de mobilidade dos conselheiros pelo território, garantia de registro dessas informações de forma precisa e, portanto, tecnologia à disposição. Não dá, por exemplo, para ter um celular para ficar sendo compartilhado, por exemplo. Eles precisam dispor desse equipamento, e não é o equipamento pessoal, é um equipamento que vai estar ali à disposição, porque tudo isso vai servir do registro. É uma coisa que vamos dizer assim, é público, né? Então, ou seja, não pode entrar no campo da vida privada dele. É necessário que ele tenha, inclusive, essa estrutura de proteção que a vereadora Débora citou, a questão de quando um conselheiro, uma conselheira, ele está ali aplicando uma medida ou está requisitando uma medida, às vezes ele entra numa tensão com quem ou não compreende o papel, ou, por exemplo, uma situação de exploração, vamos dizer, uma exploração sexual ou algo desse tipo. Estou dando um exemplo. Se o conselho atua e rompe aquela relação que muitas vezes tem a ver com a questão econômica, inclusive, né, é evidente que o abusador ou a abusadora vai reclamar aquilo, né? Sim. Então, passa para um outro campo. Então, tudo isso precisa ser pensado quando nós falamos aí da atuação dos conselhos tutelares, mas ele é necessário, né? Sim. Ele é necessário, seja nessa proteção, seja no avanço das políticas aí de proteção da infância e da adolescência no território, né? Vereadora, quando a gente fala dessa atuação, as pessoas elas têm que recorrer primeiro ao conselho. Por exemplo, está tendo uma situação, ela recorre à polícia primeiro, aí a polícia é que aciona o conselho ou não, liga direto no conselho. Como funciona essa ordem das coisas? Isso é muito bom. Depende de cada situação, né? O conselho ele trabalha diuturnamente, 365 dias por ano, 24 horas por dia. A sede fica aberta das 8 às 18, mas todos os dias tem um conselheiro de plantão em cada região de Campinas, as 5 regiões. Então, muitas vezes, à noite, depois do fechamento, nós somos acionados, eu ainda falo, lembrando lá, mas os conselheiros são acionados à noite, né, pela polícia, por hospitais, né? Mas não pode, por exemplo, não existe uma coisa que a família, um vizinho vê alguma situação, ele tem que chamar a polícia. Ele chama a polícia, exatamente. Ele chama a polícia, ele aciona a guarda. Uma situação de emergência, ele chama, e aí ou a polícia ou a guarda municipal entra em contato, se necessário, ou plantão policial, com o conselho tutelar da região, né, para aplicação da medida cabível. Sim. Mas o conselho, Mirna, como diz a lei, ele é um órgão de extrema relevância e importância, né? Isso que as pessoas precisam entender, né? Às vezes eu fico preocupada com as críticas quanto ao trabalho do Conselho Tutelar pelo desconhecimento do qual é o real papel dele. Mas é de extrema relevância que esse órgão tenha credibilidade e tenha o respeito da população para que cheguem as denúncias até o Conselho, né? Então, eu sempre digo isso porque se o Conselho deixa de ter essa credibilidade, de ter da sociedade ver como um órgão que funciona e que é competente, eles deixam de fazer a denúncia, e a criança, quem vai sofrer com isso são as crianças e os adolescentes, né? Sim. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que em caso de dúvida, recorra ao Conselho Tutelar, né? Recorra ao Conselho Tutelar para que ele aplique as medidas. Eu pergunto isso, vereadora, até porque existe, às vezes, as pessoas falam assim, olha, eu vou ligar para o Conselho Tutelar,
vai tirar o seu filho, a sua mãe vai tirar sua mãe de você. Isso não existe, não é assim, gente. É como a senhora explicou, tem toda uma rede, a família vê o que está acontecendo para fazer os devidos encaminhamentos. Antes de qualquer medida drástica, o conselho tem toda essa rede que busca fazer esse atendimento para que a família viva plenamente, como se diz, com a sua família de origem e tudo mais. É assim que funciona? Isso. A última medida é o afastamento da criança da família. A última medida. E não é nem o conselho que faz isso, né? Hoje, quem faz isso é a vara da infância. Sim. O conselho pode encaminhar um relatório sugerindo que se faça o afastamento dessa criança do lar. Mas quem faz, efetivamente, é a vara da infância. Em situações emergenciais, aí o conselho pode sim fazer o acolhimento emergencial de uma criança ou de um adolescente, né? Mas normalmente é via judicial. Sim. E é a última medida. Antes disso, são aplicadas medidas para que a família consiga se organizar, cessar a violação. Em caso de extrema violência, que essa criança precisa sair da família, a gente vê família extensa, né, vê outras formas, né, mas o que a gente vê hoje é um jogo, né? A criança, se o pai, a mãe ameaça bater, fala, eu vou chamar o conselho. Sim, né? sim. E as pessoas também falam para as crianças, eu vou te mandar para o conselho tutelar, eu vou te levar para o conselho. Então, fica o conselho, ao invés de ser aquele órgão que a criança tem que ver como órgão de proteção, a família vê como órgão de proteção, que está ali para auxiliar, né, e para ajudar a família num momento de dificuldade na educação do filho, ou de garantia de direito de uma criança, seja vaga em creche, seja um direito à saúde, né, à habitação, a tantos outros direitos que a criança tem, ele passa a ter medo do conselho, tanto a família quanto a criança. E isso é horrível. Né, é horrível. Não precisa ter medo do conselho. O conselho é um órgão que está ali para apoiar a família, junto à rede de proteção, trabalhar essas questões para que cessem as violações de direito. Tá certo. Então, olha, a gente vai para um breve intervalo e o Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. De volta com Questão de Ordem, que hoje fala do papel dos conselhos tutelares. Os nossos convidados, a presidente do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, Maria Angélica Bossolani Batista, também com a presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Débora Palermo, e o vereador Paulo Búfalo, que é o membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude aqui da Câmara Municipal. Maria Angélica, a gente falou, inclusive, você falou dessa possibilidade de ser o conselho na região sul. Hoje, inclusive, a gente pegou aqui, daqui a pouco vai aparecer aí no seu vídeo. Hoje, por exemplo, o Conselho Tutelar das regiões Leste, Sul, Sudoeste e Noroeste ficam no centro da cidade, o atendimento na Avenida Francisco Glicério, 1269, no segundo andar. Já o Conselho Tutelar da região Norte fica na Rua Cândido Gomide, 223, no Jardim Guanabara. Quando a gente pensa nesse atendimento, por que vocês pensaram, né, os conselhos hoje estão mais na área central e não necessariamente nos territórios? Eu acho que existe uma discussão bastante ampla dessa questão que envolve o processo de descentralização, né, dos atendimentos, da oferta, do acesso ao usuário, né? E existe também toda uma dificuldade real nos territórios, às vezes dependendo da região do território, como as regiões são muito grandes, né, e muito dispersas, às vezes até pela própria natureza e realidade, que às vezes implantando um conselho tutelar naquela micro-região consiga dar acesso para aquela região como um todo, né? Então, por isso que em alguns momentos se optou por algo mais centralizado, numa perspectiva de ter acesso a todos os territórios. Nós estamos estudando, sim, na implantação do 6º Conselho, essa possibilidade da descentralização. E é nesse sentido que a gente vem construindo essa possibilidade
prioridade, essa necessidade, entendendo que sim, garante um acesso muito maior para a população, aproxima da realidade daquele território, faz com que os conselheiros que estão ali atuando, trabalhando, estejam muito mais próximos, né, para dialogar com aquela população, entender quais são as necessidades, reconhecer a qualidade das ofertas ali dos serviços, da escola, do território, dos serviços da assistência social, da saúde, enfim. Então, estamos apostando bastante nessa possibilidade da descentralização, mas entendendo que a região sul é um território bastante disperso, então, assim, qual seria esse local para, de fato, garantir uma maior acessibilidade para todos, né? Sim, eu lembro que uma das questões aqui da nossa cidade é a erradicação do trabalho infantil, né? Tem um compromisso de muitos municípios de Campinas também. E que papel vocês acham que, nesse sentido, a gente precisa pensar na sociedade e na atuação do Conselho quando, por exemplo, um modelo de direito desse, porque muita gente ainda tem aquele pensamento mais antigo, eu trabalhei quando eu era criança e não morri. Mas tem outras coisas que permeiam, por exemplo, esse direito. Que papel vocês acham que o Conselho e quem está assistindo e vê um direito como esse violado pode exercer nesse sentido? Vereador Paulo. Então, Mina, coincidentemente, esse foi um objeto da minha pesquisa no mestrado, né? Então, eu estudei justamente o programa de erradicação do trabalho infantil sendo implementado aqui na região metropolitana. Então, primeiro assim, que o trabalho infantil, ele, às vezes, quando a pessoa pensa no olhar para o trabalho, tem essa ideia mesmo, de que eu comecei a trabalhar muito cedo e estou aqui e tal, obtive algum grau de mérito na vida e tal. Outros ligam à questão puramente econômica, mas ela tem outros aspectos, assim, que nós acumulamos ao longo da cultura do trabalho no país, né? Por exemplo, tem a questão do próprio trabalho como sendo emancipador em qualquer circunstância, o que não é, né? E tem uma outra situação que o trabalho no Brasil durante muitos anos foi utilizado assim como punição. Como a visão, até a entrada em vigor do ECA, da Constituição de 88, a visão anterior era muito, além de ser na ideia da punição, da pobreza, né? As medidas de proteção, muitas vezes adotadas pelo Judiciário, eram medidas de remeter a colônias de trabalho. Então, para que vocês tenham uma noção, assim, em 1954, na Constituição de 54, está lá um conjunto de proibições assim, para o trabalho, mas em qualquer circunstância, assim, o juiz poderia, mesmo ele não respeitar aquela condição e dizer, a saída para essa criança, para esse adolescente é trabalhar. Era a saída. Mas isso muito antes, né? Não, isso vigorou até os anos 80, até entrar em vigor o Estatuto da Criança, onde muda essa visão punitivista, a ideia da criança passa a ser sujeita de direitos, então ela tem direitos que antecedem isso. Um deles, inclusive, a família ter as condições para poder. Colocando só uma ponderação nisso, eu fazendo a pesquisa para preparar esse programa, eu vi que antigamente se usava até aquela... a criança não está indo na escola, mas ele que não está cumprindo a ordem de ir para a escola. Como se a criança fosse a responsável, por exemplo, por decidir não participar das aulas, né? Então, são coisas que, com o Estatuto e até mesmo com a nossa Constituição, isso foi mudando, né? Que é a proteção integral, é isso. E sabe que isso está assim, incutido na cabeça, inclusive da classe política brasileira. Olha, nós tínhamos na fila para votar no Congresso Nacional, aí nos anos 80, 90, a resolução é uma resolução da ONU, né? Porque aí a gente vota, passa a vigorar com efeito constitucional. A resolução que falava da erradicação do trabalho infantil.
Aí depois, internacionalmente, no ajuste também de interesses, entrou a resolução de erradicação das piores formas de trabalho infantil. Aí elas passaram na frente. Então, ainda é considerado que alguns trabalhos tudo bem fazer. Então, tirar uma criança da possibilidade dela brincar, de frequentar a escola de maneira adequada, enfim, pode ter uma funçãozinha ali que seja legalzinho, assim. Por isso, inclusive, que nós seguimos questionando a questão do trabalho da criança que é artista. Que legal, essa criança é artista, trabalhando na novela, no programa, essa criança tem um regime, no mínimo, ela tem suprimido uma parcela da infância dela, ela não vai brincar na vida dela. Então, é uma coisa que tem muito a ver. E aí o papel do Conselho Tutelar também é expor isso, né? Expor essa condição, porque geralmente vinculado a isso, a essa questão do trabalho, está um conjunto de violações de direitos. Então, ou a violação, ou ela não está tendo uma retaguarda, não está num programa social que dê condição para a família sobreviver e ela está sendo submetida a fazer aquilo, como por exemplo, né, eu acho que nós precisamos até atualizar, mas foi aí por volta de 2003, 2004, né, teve uma pesquisa que mesmo com os programas de proteção, aqui na região metropolitana de Campinas, uma das mais ricas assim, do Brasil, havia 14 mil famílias vivendo abaixo da linha da miséria. Ou seja, estava assim, o radar das políticas sociais não atingia essas famílias. Então, possivelmente, aí você vai encontrar a coisa do trabalho. Sim. Importante isso que o senhor falou das famílias abaixo da linha da miséria. Eu vou aproveitar e falar com a Maria Angélica, que eu acho que, às vezes, ainda é um mito que permeia a sociedade. Dizer que uma criança é afastada da sua família porque essa família não tem condições econômicas para criar. O conselho vai tirar porque você não consegue sustentar essa família. Isso existe ou não? Eu acho que é um trabalho árduo e incessante para que isso, de fato, em hipótese alguma, aconteça, né? É inadmissível pensar a possibilidade do afastamento do convívio familiar de uma criança com a sua parentela, né, com as suas referências, por uma questão socioeconômica, por uma questão de pobreza, né? Isso é dever do Estado, é dever da sociedade, olhar para essa questão e pensar como é que essa família acessa, né, as condições mínimas para que o cuidado em relação a essas crianças possam de fato acontecer. Mas nós sabemos que culturalmente ainda existe uma inter-relação, né, uma relação muito forte entre o cuidado e a capacidade de fato da família em prover as necessidades materiais dessa criança e desses adolescentes, né? Então, como historicamente, culturalmente, isso ainda é algo muito presente na nossa sociedade, e sim, por que não, por parte de muitos profissionais ainda, né, que trabalham, atuando aí juntamente com as crianças e com os adolescentes. Então, mais do que nunca, é um momento da gente trabalhar nessa perspectiva da sensibilização, da formação, das campanhas, da informação, né, numa perspectiva de inviabilizar, até ilegal, né, essa perspectiva do afastamento a partir de uma condição socioeconômica da família, pensando na impossibilidade dela cuidar por não ter uma renda, por não ter uma condição socioeconômica, né? Vereadora, quando a senhora fazia parte do conselho, por exemplo, quando chegava, até partindo dessa questão para ficar, eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, chegava, olha, eu estou ligando porque a minha vizinha não dá comida para o filho dela. Por exemplo, estou dando um exemplo super simples, né? É uma denúncia e tal. E aí, qual que é o papel do conselho? Ele vai ver qual é a condição, o que de fato está acontecendo. Ela não está dando comida porque ela não quer ou porque ela não tem a comida. É visto tudo isso, vereadora?
Sim, com certeza é verificada cada situação com muito cuidado, né? Se é uma negligência, a gente trata de uma forma, e se é uma condição de pobreza, de falta de recursos, né? Cabe à assistência social assistir aos necessitados. Então, nós temos uma Secretaria de Assistência Social, nós temos os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, nós temos os Distritos de Assistência Social, que devem, ou através de programas de transferência de renda, ou de outras formas, assistir essas famílias que estão passando por períodos de necessidade. Jamais pode-se afastar uma criança por questão de pobreza. Isso era o Código de Menores, né? Que ficou lá atrás. Graças a Deus ficou lá atrás. Depois do estatuto, a criança, como que você vai punir mais uma vez, né? A família já não chega, ela está passando por uma situação financeira de falta de recursos, ainda você vai e tira o filho dela. Isso é desumano, né? É Sim. Cruel. Então, por isso que existe a assistência que tem esse dever legal de assistir aos necessitados. Então, não precisa nem ir até o conselho, num caso desse. A própria família deve buscar os CRAS ou o DAS, que é o Distrito de Assistência Social, e dizer, eu estou passando por uma necessidade, eu necessito de ajuda, eu preciso de ajuda. Se ela não for atendida, aí ela deve recorrer ao Conselho Tutelar, porque ela está sendo violada no direito dela de receber assistência num momento de necessidade. Okay. Então, esse é o trâmite, como fala, correto. Sim. A família que está em necessidade, você viu uma família que está em necessidade, você deve orientar essa família a ir procurar assistência na assistência social, e se não for atendida a contento, daí ela deve procurar o Conselho Tutelar por uma violação de direito. Pode falar. Eu só gostaria de fazer uma observação, um acréscimo, na verdade, porque essa fala da vereadora Débora, acho que ela retrata muito um mito que existe, né, socialmente e culturalmente, que fala que a impossibilidade do cuidado, de ofertar uma proteção, ou atender as necessidades que uma criança e um adolescente necessitam, tem uma relação com a questão econômica, né? E a gente sabe que a questão da violação de direito, atender ou não atender a necessidade de uma criança e de um adolescente, não tem a ver somente com questões econômicas, né? Às vezes, a questão da violação de direito, ela perpassa por todas as camadas sociais. Então, muitas vezes, uma família pobre, sem condição socioeconômica, ela tem muito mais capacidade afetiva e de cuidado do que, às vezes, uma família que tem aí toda uma condição de acesso a bens, consumo, trabalho, rede de estudos, de assistência médica, e não consegue ofertar esse acesso e essa provisão para as crianças e para os adolescentes. Então, violação de direito não tem a ver exatamente com a questão socioeconômica da família, né? Enfim. Que fique bem claro, então, esse posicionamento e o que é de direito de todas as famílias. E quando a gente fala, inclusive, sobre essas denúncias, Maria Angélica, você falou até, olha, a perspectiva é que o 6º Conselho atue na região sul. Dá para a gente falar de um modo geral, na nossa cidade, quais os tipos de denúncias que nós temos aqui, que vocês mapeiam aqui na cidade de Campinas? Uhum. Eu acho que, no geral, a gente vem olhando, né, e se deparando para uma situação, para uma realidade muito mais agravada, né, pós-pandemia. Então, isso é um dado de realidade que os serviços, né, a rede de proteção como um todo, vem sinalizando o agravamento das situações de violação de direitos, especialmente aqui dizendo em relação a crianças e adolescentes. Na região como um todo, o
maior índice assim de violência daquela que é identificada, porque a gente sabe que ainda existe muita subnotificação. Muitas situações de violência, principalmente no período da pandemia, onde as crianças se ausentaram, né, das escolas, dos espaços de proteção, dos serviços de convivência, enfim, dos espaços, houve uma subnotificação de violências ainda maior. Agora a gente vem, o município, o próprio Conselho Tutelar, né, os conselhos vêm fazendo um trabalho para que a gente possa novamente olhar para esses dados, né, e para essa notificação e para se aproximar a essas realidades. Mas durante a pandemia houve um agravamento muito grande, como eu disse, das situações, onde as maiores ocorrências em relação a crianças e adolescentes foram identificadas em pronto-socorros, né, tamanho a gravidade, seja pelas questões da violência física ou da violência sexual, mas no geral, pela rede de proteção, o maior número hoje de violências em relação, de violação de direitos notificadas em relação à criança e adolescente, diz respeito à negligência. A negligência em relação aos cuidados, a negligência em relação aos cuidados ou acesso aos serviços de saúde, à educação. Mas né? a negligência do poder público ou a negligência dos familiares? A denúncia, ela sempre chega nessas situações como uma violação, então uma negligência perpetrada por conta do responsável, né, por aquela criança. É lógico que no processo de acompanhamento dessas famílias, a gente sempre vai identificando questões que dizem respeito à família, não numa lógica da responsabilização ou da punição, mas numa perspectiva de sim, de reconhecer que em algumas situações podem acontecer uma dificuldade da família em exercer aquele cuidado, a proteção, o afeto que aquela criança e aquele adolescente demandam, mas por muitas vezes identificamos sim uma dificuldade dessa família em acessar os equipamentos que têm por obrigatoriedade ofertar essa proteção, esse cuidado e até esse respaldo para os pais, né? Vereadora Débora e vereador Paulo Búfalo, no sentido de ancorar essa família, né? De fortalecer essa família e de dar condições para que, de fato, ela possa ocupar o papel que é dela, né? Do cuidado, da responsabilidade, enfim, né? De toda essa capacidade protetiva que a família tem, né? Quando acontece uma situação de violação, a senhora mencionou lá no comecinho do programa o que ficou muito conhecido, inclusive nacionalmente, infelizmente, a situação lá do menino do barril, alguns falam menino do tambor, que hoje estaria ainda em um serviço de acolhimento aqui na nossa cidade. O trabalho do Conselho, como a senhora falou, olha, tem a rede, mas quando chega ao poder do Conselho, que não no caso dele, mas no poder do Conselho de pedir esse afastamento, depois que essa criança vai para um serviço de acolhimento, o Conselho tem essa obrigação de continuar acompanhando ou não? Não, aí quem faz o acompanhamento é o serviço de acolhimento e a vara da infância, né? Daí eles que fazem esse acompanhamento por um período, né? Primeiro são 2 anos para decidir, né? Até 2 anos para decidir se ele volta para a família, se ele vai para a família extensa ou se ele vai ser destituído do poder familiar e vai para adoção. E depois, num desses 3 casos, mesmo assim, há um acompanhamento, tanto pelo o serviço de acolhimento onde ele ficou, como pela vara da infância. Mas o Conselho não atua mais a partir desse momento da criança acolhida. Sim. O que a gente pode pensar em termos, claro, já no comecinho vocês disseram, o ideal, por exemplo, 1.200.000 habitantes, 12 conselhos tutelares. Seria isso, né, hoje. Mas que caminhos, então, Campinas deve percorrer para que a gente pense, né? Claro, seria o ideal que nós nem precisássemos ter tantos conselhos, mas já que a realidade está posta, para a gente permear em que a gente tenha, sim, essa proteção plena para cada 100.000 habitantes, para que nossas crianças possam, enfim, e para as famílias também, possam se sentir respaldadas com a atuação do Conselho Tutelar em Campinas. Paulo Búfalo.
Não, então, fortalecimento da rede de proteção, né? Observar as necessidades, planejar a destinação dos recursos disponíveis, que são escassos, e aí é um papel, inclusive, do Conselho de Direitos, realizar anualmente essa análise e poder fazer o direcionamento, ampliação dos investimentos nessa rede de proteção, que é uma rede de proteção pública, mas também que funciona com as parcerias com as entidades que já atuavam no passado no campo da assistência ou no campo das políticas de atendimento à criança e adolescente. Também uma compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente, não falar besteira sem conhecer o Estatuto, precisa conhecer o Estatuto, não dá para sair falando isso, nós temos que dizer, porque as pessoas se sobem ali no seu pedestal, vai falar sobre o direito da criança e do adolescente, sobre o Estatuto, sem conhecer, fala que o Estatuto está aí só para proteger os abusos, né, da criança e do adolescente. Não é isso, e a partir desse, o pior, né? O pior não é só as pessoas emitirem essa opinião, é terem essa opinião e com essa opinião na cabeça, querer legislar a respeito disso. Nós estamos numa casa de leis, inclusive, e as pessoas querem legislar sobre isso sem conhecer o Estatuto, dizendo coisas que não são realidade. Pegar um dado daqueles mais escandalosos, que é a questão da redução da maioridade penal, né? Então, o Estatuto, ele deveria ser exemplar, inclusive, para o Código Penal, porque num caso de violação, por exemplo, de cometer um ato infracional, o Estatuto ele estabelece muito precisamente para que o responsável por atribuir aquela sanção em quem cometeu o ato infracional, no caso um adolescente, ele tenha pela gravidade dispositivos para dizer, olha, para esse daqui nós podemos só dar uma advertência, até uma situação de internação, que na verdade, internação é uma prisão, só que com outras características, com os serviços das relações, a possibilidade de relação com outras, a possibilidade de acesso à educação, de acesso a serviços de assistência, enfim, e outros serviços no interior de uma unidade como essa. Aí a pessoa diz, não é isso que acontece, né? A pessoa não cumpre, ela não vai ser responsabilizada pelo ato que cometeu, e, portanto, vamos reduzir e enfiar tudo no sistema prisional, como se o sistema prisional resolvesse o problema, né? Então, eu diria isso, né? Quero reforçar, inclusive, a casa que já teve iniciativas do tipo assim, nós publicávamos o ECA, né? Durante um tempo, quando a casa tinha outras publicações, né? Da lei orgânica, enfim, do Estatuto do Idoso, tinha também o Estatuto da Criança, para que as pessoas pudessem conhecer. A casa, ela foi parceira, por exemplo, na produção de um desenho animado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também ajuda nesse processo de divulgação, enfim, né? Então, a questão da informação parece meio irrelevante, mas é muito importante. E uma outra coisa, Mirna, que tem a ver com isso também, que a Marilena Chauí, lá no início dessa luta pelo Estatuto, né, a regulamentação do artigo 227, principalmente da Constituição, ela dizia o seguinte, que só a ideia da gente chamar criança e adolescente de criança e adolescente já era um salto, porque antigamente chamava de menor, né? Então, até naquela época, ela citava umas coisas assim, matérias jornalísticas, menor assalta adolescente e leva tênis. Sim. Então, o lugar da violação estava sempre no colo do menor, era sempre
aquele estigma, né? Sim. E não vinha nunca chegava essa ideia da criança, do adolescente. Aqui a gente faz o meia-culpa da imprensa, porque infelizmente, às vezes a gente ainda vê algumas manchetes como estas, que violam, assim, descaradamente os direitos da criança e do adolescente. Mas a gente também tem dificuldade de compreender, às vezes, isso. Porque quando a gente fala ali no Estatuto, por exemplo, o Estatuto bate nisso, que a criança e o adolescente, eles são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que às vezes é incompreensível para nós. Uma vez eu fui numa creche aqui de Campinas, era no final do turno, assim, falar do Estatuto. Então, estava ali, os pais, era um tempo lá de uma meia hora que eles faziam depois da saída, com as crianças ali. Aí eu peguei e levei uma folha assim, vou falar sobre isso, distribuir, pá. Quando eu vejo assim, uma criança já tinha enrolado o meu papel e estava ali comendo. Aí eu fiquei na minha cabeça depois pensando aquilo ali. Para mim tinha um significado aquilo tal, mas olha a insensibilidade. Pode ser que aquela família, os adultos, lá no caso era o pai que estava lá, ele não sabia sequer ler. E para aquela criança, o meu papel ali naquele momento era um brinquedo e quiçá ali alguma coisa que ele pudesse morder. Sim. Então, exigir daquela criança que ele pegasse meu papel ali e guardasse na mochilinha para levar para casa. É verdade. Então, né? essa é uma coisa que nós precisamos. Também está em nós isso, Sim. chamando para a autocrítica nossa mesmo de perceber essas coisas. Né? Vereadora Débora, quais os caminhos? O caminho é cumprir a lei, né? A prioridade absoluta que o Estatuto fala, né? A prioridade absoluta na destinação de recursos, nas políticas públicas. Quando isso passar a ser realidade, né, na nossa cidade, no país, quando criança for visto assim como prioridade absoluta, houver um investimento maciço, a lei da primeira infância for realmente aplicada, as violações de direito vão diminuir, com certeza irão diminuir. E como que vão diminuir? Investindo em políticas públicas, abrindo mais escolas, mais creches, mais serviços de contraturno escolar para a mãe trabalhadora poder deixar seu filho o dia todo protegido, mais saúde, mais médicos para atender essas crianças, esses adolescentes. Então, não existe outra fórmula, né? A fórmula é essa, são políticas públicas direcionadas para a criança e adolescente como prioridade absoluta. Aí eu sempre falo que eu sonho o dia que a gente possa fechar conselhos por falta de violação de direitos. Não porque eu não gosto do conselho, muito pelo contrário, eu tenho uma grande admiração pelo conselho tutelar, mas porque a gente vai falar assim, não tem mais trabalho. As crianças não estão sendo violadas nos seus direitos. Olha, é o melhor dos mundos, né? Sim, com certeza. E quanto ao ECA, Mirna, eu acho importante falar que as pessoas falam muito mal do ECA, que o ECA passa a mão na cabeça, que o ECA veio para destruir. Lembrar que o ECA foi quem estabeleceu a punição, né? Porque não deixa de ser uma punição, como o vereador Paulo Búfalo falou, para os adolescentes infratores, lembrando que, né, que é uma informação muito importante, o que é criança? De 0 a 12 anos incompletos. Então, de 0 a 12 anos incompletos, nós chamamos criança. De 12 anos até 18 anos, completou 18 anos, nós chamamos de adolescentes. Então, o que o Estatuto fala? Que a criança, o adolescente que comete ato infracional, ele pode, desde receber uma advertência, como liberdade assistida, como prestação de serviço à comunidade, e, em último caso, internação, que não deixa de ser uma privação de liberdade. Sim. E está previsto no ECA. Então, o ECA não passou a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário. Ele preconiza punições para esse infrator com 12 anos. Já pode responder e ser responsabilizado dessa forma. Isso está no ECA. Outra coisa que as pessoas falam, quando a gente fala em trabalho infantil, eles acham assim que, nossa, mas não tem problema trabalhar, que imagina, é um absurdo. A partir dos 14 anos, o ECA prevê que pode trabalhar em condição de aprendiz. O menor aprendiz. Então, né? nós estamos falando de uma legislação que o povo desconhece. Com 14 anos, ele pode trabalhar como jovem aprendiz. Com 16 anos, ele tem todos os direitos trabalhistas.
como jovem aprendiz ainda, mas já com todos os direitos de trabalho. Então, não é que não pode, que até os 18 anos um pode trabalhar. Eu ouvi muito isso no conselho, mas ele só pode trabalhar quando tiver 18 anos. Não. Nós temos o programa, inclusive, de jovem aprendiz em Campinas. As empresas têm que ter cota de jovem aprendiz. Trabalho protegido. Trabalho protegido. Não pode, lógico, em ambiente insalubre, que tenham produtos químicos, que tenha bebida alcoólica, perigoso. Tem as profissões que Isso são tem, mas previstas. pode sim. Né? Então, as pessoas falam, como o vereador Paulo falou, desconhecendo o estatuto. E o que eu sempre falo é: leiam o estatuto. O estatuto é uma lei linda e que todo pai, toda mãe deveria conhecer, né? Todo educador deveria conhecer, todo médico deveria conhecer de ponta a ponta, né? Então, eu sempre falo gosto muito de deixar claro isso. A gente não pode falar daquilo que a gente realmente não conhece, né? Então, é esse recado. Mas, assim, a prioridade absoluta que eu bato sempre, eu sonho o dia que ela saia do papel e passe a ser realidade, não só aqui em Campinas, mas em todo o país. Tá certo. Então, Maria Angélica. Eu concordo com o que os vereadores da casa colocaram e eu também reforço esse papel da informação, da comunicação, né? O quanto que às vezes as pessoas não têm acesso à informação, né? As possibilidades, aquilo que é de direito, aquilo que já está legitimado e que ela tem o direito de acessar e de cobrar e de se informar, né? Por todas essas possibilidades que já estão dadas para ela enquanto cidadão de direitos, né? Então, eu penso, e aí trazendo a responsabilidade também para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o quanto que a gente tem uma contribuição a dar nesse caminho da informação, né, da mobilização da sociedade também, porque é a sociedade nesse papel e nesse lugar de cobrar o Poder Executivo também por tudo que ela tem de direito, né, em acessar, em garantias, em proteção, né, e quero deixar aqui o convite, aproveitando essa questão da informação e da mobilização, que nós, enquanto CMDCA, estamos aí às vésperas, né, da realização das pré-conferências e da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, que é um espaço bastante propício para essa discussão, né, para essa proposição de discutir quais são as necessidades dos territórios de Campinas, dos diferentes territórios, quais são as ausências, quais são as lacunas, o que é que as nossas crianças e adolescentes estão sentindo mais necessidade, e depois, então, na Conferência Municipal, olharmos para as realidades, né, dos diferentes territórios, levarmos isso para o Legislativo, né, para o Poder Público, para a Câmara dos Vereadores, e somarmos esforços junto com a sociedade para cobrar, para que essas demandas, essas necessidades e propostas sejam atendidas, né? Tá ótimo, então. Olha, a gente fecha o programa deixando novamente aqui o endereço e telefone dos conselhos tutelares aqui de Campinas, lembrando que na Avenida Francisco Glicério, 1269, no segundo andar, atendem os conselhos das regiões Leste, Sul, Sudoeste e Noroeste. Aí aparece no seu vídeo o telefone 0800 770 1085 para você entrar em contato, outros números também e até o e-mail, caso queira enviar um e-mail. E o endereço do Conselho Tutelar da Região Norte é a Rua Cândido Gomide, 223, no Jardim Guanabara. Telefone e e-mail também aparecem aí no seu vídeo. Eu agradeço aí o acompanhamento do Questão de Ordem, agradeço aos nossos convidados e até um próximo programa.